Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário e também nas plataformas sociais, YouTube e outras formas de divulgação desse espaço de partilha sobre ensinamentos da doutrina espírita. Sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves. E eu quero me permitir abrir o programa de hoje fazendo uma referência a uma edição especial do programa, que foi também uma forma de comemorar o primeiro ano de existência do Despertar Espírita aqui na TV Diário. 50 edições do programa no Lar de Joaquina. Um programa especial, com a participação de nós quatro, evidente, e o contato direto com os tradicionais frequentadores do Lar de Joaquina. Eu, particularmente, o Jorge Brandão e a Márcia de Fô são trabalhadores permanentes no Lar de Joaquina. Eu tenho ido lá com alguma frequência e me senti muito bem acolhido nesta edição e senti o acolhimento para a proposta do programa, para aquilo que a gente quer, que realmente é divulgar a doutrina espírita. Então, quero, na sequência dessa introdução, agradecer muito toda a acolhida, todo o carinho da direção do Lar de Joaquina, dos seus dirigentes, dos seus trabalhadores, dos mentores espirituais da casa, num programa que eu particularmente gostei demais. A gente vai acumulando experiências, mas sempre uma experiência nova traz um diferencial. E trouxe. E então acho que foi uma maneira muito oportuna para a gente também comemorar esta data e valorizar isso que nós estamos fazendo aqui nesse encontro semanal. Nosso tema de hoje é família, um lugar de reencontros. Família, lugar de reencontros. Jorge Brandão, que sugeriu, inclusive, esse título. Como sugeriu, você e a Márcia trouxeram também a ideia de a gente fazer esse programa especial direto lá no Lar de Joaquina, que foi muito bom. Família, lugar de reencontros. Por quê? Bom, agradecendo mais uma vez, Vicente, a todos que nos prestigiam, nos apoiam, e lembrando o quanto foi bom o nosso encontro lá no Lar de Joaquina, sentindo a energia das pessoas, trazendo as pessoas para dentro do nosso programa, ao vivo. Foi uma experiência muito, muito gratificante. Se Deus quiser, vão acontecer outros, em outras datas, aí nós vamos também nos organizarmos. Quem sabe em outras casas. Em outras casas, quem sabe. Isso para nós foi muito, muito, muito gratificante. Bom, Kardec nos fala que a família é o primeiro educandário de amor ao qual Deus entrega aos seus filhos. Então, realmente, a família é algo que é, vamos assim, indispensável para qualquer ser que vem a encarnar aqui na Terra. Então, a doutrina espírita, ela, à medida que nos esclarece, nos conforta e nos esclarece, mas em relação à família, ela tem muito, muito a dizer, muito a explicar, para que a gente possa entender por que nós estamos em determinada família, por que nós estamos juntos desta vez, nessa encarnação, e isso é algo que nós podemos aprofundar hoje aqui para que as pessoas entendam essa explicação que a espiritualidade nos traz da importância e da necessidade da família. Muito bem. Márcia? Kardec diz que os laços sociais eles são necessários ao progresso, E justamente pensei esse trecho ali do Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade trata isso. Deixa claro realmente para Kardec que, sendo os laços sociais necessários ao progresso da humanidade, a família é o lugar onde esses laços são estreitados, aonde se trabalha realmente todos os valores, se aperta esse círculo de convivência de maneira a possibilitar o indivíduo a saber se posicionar na vida e estabelecer relações saudáveis enquanto sociedade, Kardec nos desperta para essa consciência, nos possibilitando ali
o relato da espiritualidade, a interpretação deles acerca realmente de um tema importantíssimo para a mudança comportamental do homem, né? Então, estamos falando de uma instituição, de uma célula que possibilita realmente a transformação do mundo. E esse olhar deve ser estabelecido de maneira saudável por todos nós, certamente. Diógenes, até que ponto o estudo da doutrina espírita ajuda, quem sabe, a compreender um pouco melhor o papel da família? Acredito que é compreendendo o compromisso de cada um de nós, né? Então, acredito que no momento que a gente toma consciência da nossa responsabilidade como espírito em evolução, a gente passa a compreender também que ninguém evolui sozinho, né? Seria uma manifestação de egoísmo, querer viver apenas para si. E a família, ela surge como um laboratório para uma convivência em sociedade, né? Um micro social, vamos dizer assim, é a família, ali onde a gente vai aprender, né, a fazer as trocas, a trabalhar o nosso lado afetivo, é onde o espírito, ao reencarnar, cai, né? Então é ali, naquele lar, naquela estrutura que ele vai ser preparado, né, para recomeçar, para ter uma nova visão da sua realidade, e para o macro social, para a sociedade maior. Então, eu costumo ver assim, que a sociedade ela é um reflexo da média das famílias. Se a sociedade está adoecida, em tese é porque as famílias não estão muito bem. Se a sociedade está próspera, né, se a sociedade está se mostrando mais próspera, é porque a família, em geral, ela anda também muito bem estruturada. Então, na verdade, se a gente não der um olhar, né, para a família, valorizando a importância da família, que é a estrutura básica, isso vai repercutir no macro, né? Então, e a gente vive um período delicado, porque existem muitos questionamentos a respeito da instituição família. É claro que alguns combatem aquela família patriarcal, pai, mãe, filhos, como, né, ao longo da história veio se estabelecendo, e agora existe uma nova proposta de família, e aí surgem várias constituições de família. E isso pode, em algumas vezes, trazer uma percepção distorcida de família, né? Como se muitas vezes ela é mais um problema do que uma solução. Então, é importante a gente falar sobre a família até para desconstruir algumas ideias distorcidas sobre família. Para contemplar todas as formas de família. Claro, né? Claro. O Diógenes tocou em duas questões que eu queria também, né, trazer aqui como ponto de debate, de busca de esclarecimentos, né, de posicionamento a respeito desse enfoque. Uma questão é o egoísmo, e tem uma resposta da espiritualidade muito curta, mas muito clara a respeito disso. E outra questão que o Diógenes colocou agora, que família pode ser problema ou solução. Ela é mais problema ou mais solução? Bom, a família, eu acredito, a doutrina espírita nos prova isso, que é sempre um caminho. Né? É sempre um caminho, às vezes mais problemático, né? Às vezes mais difícil, mas é um caminho necessário, né? E o único caminho que nós podemos realmente completar, né? Completar a nossa evolução aqui na Terra. Joana de Ângeles fala, Jorge também, relacionado ao que tu disse, no livro psicografado pelo Divaldo Franco, ela fala sobre família e diz o seguinte: família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, sendo abalada nas suas estruturas. Né? Então, é realmente isso, né, Diógenes? Completando mesmo, né, isso que tu falou sobre a importância da família como base da sociedade. Agora, eu gostaria de comentar, eu acho que isso é bem interessante também de nós falarmos aqui, sobre os tipos de encontros e desencontros que acontecem na família. Por exemplo, nós, normalmente, a família atrai aqueles seres que precisam de algum reajuste ou aqueles seres que se amam muito, né? Então existe na nossa família aqueles amores antigos, né? Que nós já vivemos muitas existências, que nós atraímos pelo amor. Existe aqueles irmãos desafetos, né? Que nós, no plano espiritual,
Nós combinamos esse reencontro para tentar desatar esses nós, e isso aqui na Terra muitas vezes não é algo fácil, né? E existe aqueles encontros que são necessidades evolutivas de provas, né? Por exemplo, eu vou reencarnar numa família muito rica para ter uma prova da riqueza, ou muito pobre para ter uma prova da pobreza, uma família com muitas dificuldades de doença, para mim, então aí eu sou algo diferente, não tenho aqueles vínculos, né? Mas eu tenho necessidade de algum tipo de prova também. Mas sempre na família é um agrupamento que está ali para se ajudar, né? Para prosperar, né? Então, a partir desta colocação do Jorge Brandão, Márcia, não existe família formada por acaso. Não há caso no universo, né? A respeito de vidas humanas, Deus não brinca, né? Quando o assunto é a alma que Ele ama e ama todos os seres da criação, certamente não há brincadeira nesse processo, não há acaso, não há uma probabilidade improvável que possa acontecer ali. Há uma vinculação com uma lei maior de amor que estabelece um equilíbrio e uma possibilidade de reequilíbrio para todos os seres do universo, né? Eu acho que está tudo posto na obra da criação da maneira como precisa estar. Esse texto que tu leu, eu acho que é da Constelação Familiar, Constelação da Joana. Familiar, obrigado que eu não lembrava o título do livro. E ela traz também uma outra abordagem, e eu até anotei, porque eu gosto muito dessa obra dela. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres consentimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Aquilo que o Diógenes falava, né? As célulazinhas ali que possibilitam um grande organismo, que é a sociedade de um modo geral. Em razão disso, toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada na sua estrutura. Ela é abalada na sua estrutura. E realmente a gente vê isso acontecendo, né? Qual a razão das guerras? Se, ainda que as lideranças maiores estabelecessem um processo de desequilíbrio na Terra, uma alma humana equivocada, se todas aqueles pequenos agrupamentos se impusessem na perspectiva, não, da minha mão não sai a guerra através da arma. Se todas largassem suas armas, uma liderança não conseguiria fazer nada. Uma liderança só é líder em alguma coisa quando ela consegue arregimentar um grupo. E esse grupo todo é família. Esse grupo todo saiu de lares. Todos aqueles que atuam no mundo de modo geral saíram de pequenos agrupamentos. Se eles saírem de lá com valores, eles têm as costas largas para se posicionar diante da sociedade e dizer não. Da minha mão, essa produção maquiavélica não vai acontecer. Por minhas mãos, dessa maneira, esse processo não se estabelece. E quando isso acontecer realmente, a gente vai mudar o mundo. Quando todas as pessoas tomarem consciência realmente do seu papel aqui. O Rei Leão, ele tem um momento ali onde o leãozão fala com o leãozinho, né? E ele diz assim, não esqueças de quem és. Para que realmente a gente pudesse ter a percepção do que significa família, a gente tem que se lembrar de quem é, né? Qual é o meu papel, qual é o objetivo da reencarnação. E aí entra aquela questão que o Vicente sempre traz, e acredito que vai trazer também ali, quem são minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, enfim. E essa abordagem é importante para esse momento também, para que a gente possa estender um pouco mais isso, né? Sair do nosso pequeno... Isso que tu falou, Márcio, antes, me lembrou da questão de fazer a guerra, né? De provocar a guerra. Tem uma música do Gonzaguinha que me chama muita atenção, que diz, quem está em paz não quer guerra com ninguém, né? Então, quando a gente está em paz, quando a gente perdoa, né? Quando a gente aceita o outro, porque às vezes é muito fácil dizer, não, eu perdoo, eu tenho benevolência e tudo, mas dentro, ao nosso lado, dentro da nossa família, é que nós vamos fazer o grande teste, né, do perdão. Né? E nós e para isso nós precisamos nos pacificar, precisamos aceitar e entender, né, que aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe está ali, não é, como disse a Márcia, não é, e como tu falou, Vicente, não é por acaso. Né? Nós estamos ali para crescer, para evoluir. Né? O Jorge trouxe um trecho, Jorge, do Constelação Familiar. Tá?
A Márcia repetiu também um trecho do Constelação Familiar. E eu havia preparado também um trecho do Constelação Familiar, mas um não repete o outro, acrescenta. Acrescenta, né? Viu só? Porque Joana de Ângeles diz o seguinte... E a gente não combina, né? A gente não se comunica. Quem combina a espiritualidade. Aí sim. Por desconhecer a finalidade dessa instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida de sua importância, despreza sua estrutura e desvaloriza seus laços consanguíneos e afetivos. Mas a doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, nas mais diferentes situações, para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral. Impossível, e aí vem a questão da reencarnação que a Márcia falou também, impossível progredir sem reencarnar. E a alma que reencarna vem do mundo espiritual para progredir. Hoje já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da sua formação e a sua finalidade. Resgatando aqui, quando a Márcia falou, acho que foi outra pergunta, é sobre o acaso, né? Se pode acontecer uma constituição familiar por acaso. Na verdade, o Correio Divino nunca erra o endereço. Não erra o CEP. E por que o Correio Divino não erra o endereço? Todos nós caímos num ambiente familiar. Né? Quando nós nascemos, tivemos lá as pessoas, os adultos que estavam nos aguardando, né, com a sua missão. Mas por que o plano divino nunca erra o endereço? Porque quem dá o endereço somos nós. A nossa consciência dá o endereço. Nós atraímos, né? Claro, então assim, a espiritualidade, o plano divino, eles só estão nos auxiliando. Ok, o endereço é esse, a tua consciência está dizendo que o endereço é esse, então é ali que tu vai reencarnar. E aí, tem uma mensagem do livro Pensamento e Vida, por Emmanuel, que diz assim: a família consanguínea é o centro essencial de nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis, que o passado nos devolve. Ou seja, é ali na família que nós temos uma imensa oportunidade de consertarmos, de reajustarmos, né, de conseguir fazer uma nova caminhada, um novo recomeço. Então, a importância da família de receber um espírito que vai ser auxiliado pelo pai, pela mãe ou pelos cuidadores ali, recebendo novos valores e num outro tempo. Isso que é muito importante, porque uma coisa é tu reencarnar lá no século XIX e outra coisa é tu reencarnar agora. É um outro ambiente, tem a questão da tecnologia, novos desafios. E aí eu quero fazer um destaque para a palavra desafio. Se a família é um problema, uma solução. Depende, a família é sempre um desafio. Mas ela pode ser transformada num problema, só depende da gente. É só a gente não aceitar o desafio, se revoltar, não compreender, né? Logo a gente transforma num problema. Mas, e aí, será que vai ser uma solução? Porque às vezes eu penso assim, a gente vem com uma mochila nas costas com 10 tijolos. A gente pode voltar com 6 ou com 15. Ou voltar sem nenhum. Ou sem nenhum também, né? Sabe que uma vez, eu já contei isso aqui nos primeiros programas, agora dá para repetir, porque talvez muitos não lembrem, né? Uma senhora me procurou uma vez e disse assim: olha, eu gostaria de falar contigo porque eu estou com um grande problema, Diógenes, que ela disse assim: o problema é que eu odeio o meu ex-marido. É uma palavra forte essa palavra. É uma palavra forte, né? Mas impacta mesmo. E ela disse: eu odeio ele. Aí eu perguntei quanto tempo faz que a senhora se separaram, que sim, já faz quase 20 anos que a gente se separou, né? E eu digo: poxa vida, né? E a senhora não pensou em perdoá-lo, né? E ela me olhou assim e disse assim: eu perdoar? Ele não merece, né? Ele não merece o perdão. E aí eu perguntei, fiz outra pergunta: e a senhora merece carregar essa dor, essa mágoa, esse ódio? Ela estava em frangalhos, ela estava com tratamento pesado, tomando medicação pesada, estava com alergias, com vários problemas, né? E eu digo: poxa vida, existe uma força fenomenal que nos atrai, é o amor ou o ódio.
Né? Então, e se nós não conseguirmos desatar esses nós amorosamente nesta existência, com certeza nós vamos ter que passar por isso novamente, e talvez em condições não tão facilitadas como agora, né? Então, por isso é importante nós nos conscientizarmos da necessidade de a gente desatar esses nós nesta existência, né? Sem dúvida. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta de Kardec e uma resposta muito curta, mas muito objetiva, muito direta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta da espiritualidade: uma recrudescência do egoísmo. Ponto. Sim. Uma recrudescência do egoísmo. Às vezes as respostas da espiritualidade são bem secas, né? Não dão margem, né? Mas é como nós já falamos aqui, a Márcia já comentou em outro programa, né? Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho, né? Nós precisamos estar juntos, um vai precisar do outro, né? E a família é esse lugar, né, de realmente nos darmos as mãos, né? Porque na família é o lugar onde a gente mais é convidado para se afastar do eu, né? De conseguir olhar para o outro, de conseguir se colocar no lugar do outro, porque existe um vínculo afetivo ali, né? E indiretamente a gente está num compromisso. É diferente, por exemplo, de alguém que não está na família, alguém estranho. A gente se dá o direito, muitas vezes, de ignorar, a gente não se sente responsável. Tu se afasta, tu consegue se afastar. Deixa quieto. Sim, tu vai. Mas aquele que tu brigou e discutiu, de noite tu vai estar encontrando com ele na janta. Tu vai dormir na mesma cama. Aí complica. Então, assim, é uma maneira, realmente é um compromisso que a gente assume com a gente mesmo. Porque, ao mesmo tempo, supor que nós somos uma família aqui, né, eu vou ter que trabalhar a minha tolerância, a minha paciência, né, eu vou ter que, muitas vezes, ter que escutar. E como é difícil, muitas vezes, escutar, a gente escuta os de fora. Ah, sim, fulano, qual é o teu problema, né? Agora, se vem um de casa, meu filho, tá, mas agora eu não tenho tempo. De novo isso. Ah, mas de novo incomodando. Trabalhar essa escuta que é tão importante, né? Por que é muito fácil trabalhar a escuta com os estranhos e com os de casa não? E isso, existe uma palavra que quem usa essa palavra é o André Trigueiro, e eu nunca esqueci: a importância da nutrição emocional na família. É aquele amor que as crianças recebem e que levam por toda a vida, sabe? Nos momentos mais difíceis, naqueles momentos mais desesperadores, que tu te sente quase como se fosse abandonado, tu lembra que tem dentro de ti um amor que nutre a esperança de viver. E não adianta. Se a família está adoecida, isso vai interferir diretamente no meu comportamento na sociedade, né? Claro, salvo exceções, a gente sabe, mas isso repercute. Às vezes uma mágoa que eu carrego muito do meu pai, uma mágoa que eu carrego muito da minha mãe, e isso muitas vezes eu acabo transferindo para um relacionamento, eu levo para dentro do meu trabalho, porque eu fico transferindo. Às vezes a Márcia lá no trabalho me fala alguma coisa, ou assume uma postura que relembra a minha mãe lá. Porque tá mal resolvido, tá complicado, tá difícil, e eu não tô bem com aquilo. E aí eu começo a criar um conflito com a Márcia dentro do trabalho, e começo a confundir as coisas, levando pro profissional dela, mas às vezes é uma coisa minha que não resolveu lá atrás. Então isso acaba repercutindo, reverberando no meu convívio social. Então por isso que da importância dessa nutrição que tu falou, né? Nós temos que estar bem nutridos ali na família, para a gente não ter uma anemia lá na frente. É verdade. E entra o autoconhecimento aí, a necessidade realmente de você identificar quais são os teus gatilhos, perfeito. o que está interferindo no processo de relação, né? Quando fala recrudescência, é agravamento, agravamento do egoísmo, né? Então, se afastar desses laços de convivência que te obrigam realmente a rever postura, comportamento, certamente te leva a um egoísmo maior.
porque você simplesmente rejeita tudo aquilo que te incomoda e é mais fácil viver sozinho. Mas a gente vai se dando conta, com o passar do tempo, quanto mais a gente envelhece, mais maturidade a gente acaba tendo, né, que precisa do outro realmente. Ainda a respeito da questão do acaso, não é? E a gente sabe que não existe acaso na criação, e a benfeitora Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, mais uma vez, esclarece no capítulo 1. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Tudo aquilo que já foi dito aqui e que a benfeitora esclarece, né, com muita autoridade. Não existe acaso, existe finalidade. Existem acertos, combinações que são feitas ainda no plano espiritual, tá? por necessidades do progresso. E aí com questões que podem ser positivas ou negativas. Por isso existe muita simpatia em algumas situações dentro das famílias e também muita antipatia. Muita antipatia. Então, é preciso compreender a grandiosidade desta formação familiar. E essa formação, muitas vezes, não é simplesmente de uma ou duas vidas atrás, às vezes é de muitas vidas atrás, né? Nós que não conseguiram ser desatados, né? Então, por isso, cada oportunidade aqui na Terra, nossa, junto com a família, é oportunidade de ouro, né? É verdade. Bem, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, tem muito mais ainda, né? E uma pergunta que eu quero deixar já para a retomada, na sequência do programa, estamos falando em família. Mas os laços familiares são apenas os laços consanguíneos? Ou tem mais? O Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. A Restore Car Service tem a melhor equipe dedicados à manutenção estética do seu carro, usando tecnologias modernas e técnicas avançadas nos processos de polimento e espelhamento com proteção cerâmica Nano Protect, funelaria e pintura, higienização e mecânica preventiva. Visite nossa empresa na Duque de Caxias 1920 ou pelo 99966 9094. Restore Car Service, seu carro novo de novo. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Começando a pensar na sua vida financeira, o primeiro passo para colocá-la em ordem é abrindo a sua conta. Para ajudar no controle da sua vida financeira, ter uma conta é essencial. Com ela, você passa a ter acesso a produtos e serviços que te ajudam a alcançar os seus objetivos. Ao abrir sua conta no Sicredi, você passa a ser um associado.
Aqui, você é mais do que um cliente, também participa das decisões e resultados financeiros, além de contar com relacionamento próximo e soluções financeiras pensadas para suas necessidades. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você é inimigo do gol, rapaz, joga nada. Eu falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário e também pelas plataformas sociais, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e da sua companhia. E do Vicente Bisonho, né? Nosso âncora aqui no programa, né? Muito bem. Então, nós quatro, né, voltando a refletir sobre esse tema, a questão que ficou no bloco anterior é essa. As famílias, elas são apenas constituídas pelos laços consanguíneos ou tem mais? Isso a doutrina espírita nos explica, né, que realmente existem afinidades, né, existem afinidades muito grandes, né, que a gente sente por pessoas, né, que pensam como a gente, né, que tenham uma semelhança espiritual, né, e isso está não necessariamente na família consanguínea, né. Então, isso é muito importante. E como é um refrigério para a nossa alma, quando a gente encontra pessoas assim, né, que a gente se sente bem, né, que a gente se sente à vontade, né, isso é maravilhoso, né, porque a nossa família espiritual é imensa, né? Nós não temos, né, noção do tamanho que é, porque quantas vidas e quantas vezes nós já reencontramos e convivemos com pessoas, né? E às vezes nós podemos estar encontrando alguém também fora da família consanguínea, muitas vezes, né? É muito amplo. É muito amplo, né? Com certeza. A espiritualidade organiza as coisas de maneira que cheguem aquelas pessoas para perto da gente na condição de amores, né? Independente de laços materiais. O amor transcende tudo isso. É limitação nossa ainda. Achar que um grupo de afetos se estabelece com aqueles meus, aí entra o egoísmo. Aí entra essa recrudescência mesmo, essa falta de percepção ainda que todos os filhos, todas as crianças são meus filhos. Eu tenho responsabilidade com todas aquelas que eu possa acessar na condição de educador, de condutor, uma mensagem, uma palavra. Quantos relatos a gente tem no plano espiritual de que às vezes o espírito escutou de alguém aleatoriamente, às vezes até na rua, uma mensagem positiva e aquilo ficou registrado como algo bom na sua caminhada evolutiva e às vezes a única coisa registrada de algo bom na sua caminhada evolutiva. E a gente às vezes não se dá conta do quanto o reflexo das nossas atitudes, da nossa fala, da nossa vibração tem e um potencial transformador reverbera no outro de maneira significativa muitas vezes, impedindo até o suicídio em muitas etapas. Eu ia completar. Um sorriso, um abraço, uma escuta amorosa faz toda a diferença muitas vezes. Sim. E aí vamos então para a questão 14, na capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu particularmente gosto demais e que abordei inclusive no nosso programa especial lá no Lar de Joaquina, porque para quem não esteve lá no Lar de Joaquina, né, nós nos debruçamos um pouco sobre as mensagens de Jesus e às vezes a dificuldade de compreender as mensagens e as lições de Jesus. E no capítulo 14 do Evangelho, né, temos um exemplo muito claro disso, porque o título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas tem um item em que o título é Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Que é aquele momento em que Jesus está pregando e a sua mãe e os seus parentes vão lá para se apoderarem dele, para tirar Jesus daquele ambiente, porque se dizia que Jesus havia perdido o espírito, havia perdido o juízo. E aí alguém diz para Jesus que a sua mãe e seus parentes estavam ali, foram lá buscá-lo. E ele olha para quem trouxe a mensagem e faz essa pergunta, mas quem é minha mãe?
quem são meus irmãos? E ele próprio responde, minha mãe, e aí faz um sinal para todo aquele povo que está ao seu redor e diz, eis minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Porque minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. O que ele quer dizer com isso? E aí porque os opositores de Jesus já se apressaram para mais uma vez condená-lo. Está se contradizendo. Perdeu o espírito, perdeu mesmo o juízo. Está destratando a sua família. Mas não é isso que ele fez. Ele quis dizer e aproveitou aquela oportunidade para dizer que além da família unida pelos laços consanguíneos, existem outras famílias que são inclusive muito maiores, como aqui foi referido. A grandiosidade das nossas famílias por outras relações em outras encarnações e por situações que muitas vezes são recompostas ou reencaminhadas nesta encarnação. Jesus quis dizer que além dos laços consanguíneos existem os laços universais que extrapolam esses limites e principalmente os laços espirituais. E aí há de novo uma outra lição que diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. E tem uma lição de Jesus também nesse capítulo que eu considero fantástica. Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Ou seja, a constituição familiar, ela é muito ampla. E isso é importante a gente relembrar aqui também, a questão do esquecimento do passado, né? Por que nós esquecemos o passado? Porque imagina, se nós lembrássemos, mas foi tu que me empurrou aquela vez lá, né, que me fez eu cometer aquele ato. Entende? Se nós lembrássemos, ia ser praticamente impossível, né? Então muitas vezes as pessoas pensam assim, eu gostaria de saber o que eu fui em vida passada, como é que eu fui. As vidas passadas nos trouxeram até aqui. Isso é importante nós encararmos o presente e agirmos no presente, perdoando, né? E nos compreendendo. Aliás, além de falar da questão do perdão, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou perdoar. Mas é importante também pedir perdão. É um gesto ainda de humildade muito maior nós pedirmos perdão. Porque quantas vezes nós falamos alguma coisa que para nós foi algo simples, mas para o outro, para alguém da família, aquilo ficou difícil de absorver, né? O pedido de perdão às vezes tem um ar de superioridade ali, né? Eu te perdoo. É do pedestal, nem sempre ele vem ali, poxa, te perdoo. Às vezes não. Ou ainda tem um mas, eu te perdoo, mas Deus está vendo. Né? O que vai acontecer contigo. Então, isso não é perdão, né? O perdão realmente, se a gente conta uma história antiga, de alguma desavença, e aquela história nos causa algum tipo de emoção, é porque a gente não perdoou ainda. Esse é um bom sinal para a gente entender, né, se a gente realmente perdoou. Se eu vou falar de uma relação de um ex-marido, uma ex-mulher, e naquele momento que eu estou falando algo não está digerido. A emoção impacta de maneira negativa, né? Eu acho que a emoção ela vai passar por esse terreno igual, porque são situações às vezes que tu vai reviver o episódio, mas o quanto de impacto isso causa, né, é que vai definir realmente ali se aquilo ainda perdoou mesmo, né? Tu perdoou mesmo, né? Tem um caso bem interessante assim de um rapaz que ele procurou psicoterapia
E durante a psicoterapia, ele tinha uma boa afinidade pelo espiritismo, assim, ele compreendia o processo de reencarnação e tudo mais. E a terapeuta ali, conversando com ele, considerou essa crença dele, essa fé que ele tinha. E ele tinha uma mágoa muito grande do pai, mas uma mágoa muito grande. Ele dizia, poxa, mas eu pequeno ali, uma criança inocente, não tinha culpa de nada, estava recém aprendendo as coisas e meu pai não era paciente, meu pai me batia, meu pai me humilhava na frente dos outros, enfim, ele começou a trazer várias situações que foram criando mágoas dentro dele. E ele procurou psicoterapia por causa dessa mágoa que ele tinha do pai. Ele não conseguia perdoar o pai, ele não tinha um diálogo tranquilo com o pai se aproximava dele, se afastava, né? Ele ia para um almoço, eles não conseguiam conversar. E ele percebia que o pai dele era meio frio com ele, muitas vezes ríspido com ele, como sempre foi desde ele pequenininho. E aí, conversa vai, conversa vem, a terapeuta olhou para ele e disse assim, bom, eu não sei se tu já pensou sobre isso, já que tu acredita em vidas passadas, né? Mas tu nunca cogitou a possibilidade de tu necessariamente não ser uma vítima? E esse comportamento do teu pai talvez não seja um reflexo de uma mágoa que ele tem por ti, que talvez alguma coisa que tu tenha feito para ele, e isso está reverberando inconscientemente ainda dentro dele. Então, na verdade, no momento que tu acha que ele é que tem que te pedir perdão, o jogo pode mudar. Tu nunca parou para pensar pro outro lado? E ele disse que aquilo deu um nó na cabeça dele. E ele disse que a partir dali ele inverteu 180 graus, porque toda vez que ele se aproximava do pai dele e viu o pai dele meio ríspido com ele, ele pensava assim, cara, mas deve ter coisa minha aí. A outra face, ele começou a mostrar a outra face, né? Ele começou a pensar, mas de repente se eu fiz alguma coisa para ele, eu preciso pedir perdão para ele. E eu acho que a única forma de pedir perdão é me aproximar dele, tentar conquistar ele. E olha que incrível, ele simplesmente, aquela mágoa, aquela raiva que ele tinha, dissolveu. E às vezes estabelece o vínculo, possibilita, o bloqueio era dele. Mas olha a importância de tu ampliar o contexto. Claro. Se tu não tem a compreensão da vida passada, da reencarnação... E ele tinha compreensão. Ele tinha, mas não tinha cada ficha. Conseguia lidar. Imagina quem não tem. Só conhecimento basta. Sim, Diógenes, mas tu não falou lá no Lar Joaquina que é diferente entender e compreender? Ele entendeu, mas não compreendeu. É verdade. Quando deu esse start nele assim, né? Deu um insight nele, ele disse, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E aquilo mudou o comportamento dele com o pai. Foi um toque profundo. Um simples convite de raciocínio que a terapeuta fez com ele. Né? Olha aqui esse trecho, ó. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Se encaixa bem no exemplo que o Diógenes acabou de nos trazer. Porque às vezes a gente pensa que o problema está no outro. Enquanto ele não me pedir perdão, enquanto ele não se aproximar, eu vou me manter nesta posição. Mas pode ser que o problema seja realmente meu, que eu tenha que dar o primeiro passo e abrir a guarda para criar, para estabelecer uma nova relação, uma nova forma de convivência. Sim. Eu costumo orientar muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu estou sendo obsidiado, alguém tem um espírito que me prejudica. Eu faço esse aconselhamento de dizer, tu já experimentou pedir perdão? Fazer uma prece e pedir perdão a ele? Eu pedir perdão? Sim, porque esses laços aí a gente nunca sabe, né, o que tem por trás. Então faz a tua parte, pede perdão, porque nesse momento o espírito protetor dele, o anjo da guarda, que seja, vai dizer, olha ali, né, o Vicente está ali, te pedindo perdão. Né? Vamos tentar resolver isso de uma forma melhor. Olha o teu estado, olha como é que tu estás. Né? Então é uma oportunidade realmente. Né? Tem outro trecho de Jesus que reforça a fala do Vicente, no momento em que ele está na cruz diante da mãe e de João, o discípulo amado, né? E ele se refere a ela mulher. Isso. Ele rompe ali a figura de minha mãe, mulher. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E cria um novo vínculo ali e nos chama a atenção esse momento, né? A fala do Cristo, ela não é em vão em aspecto algum. Cada palavra desse ser tem um significado além do que a gente consegue compreender.
ainda, né? E a gente vai interpretando as questões, e quanto mais o tempo passa, a gente vê que Jesus falava muito, com muito pouco, né? Ou seja, ele conseguia expressar muita coisa, que é realmente o viés da espiritualidade superior, né? Trazer de maneira muito simples para nós, num contexto bem pequeno ali, a grandeza e a profundidade da mensagem. É a síntese do amor, né? Eu tenho uma história aqui, se me permite, que é uma história do livro Na Sombra e na Luz, do espírito Victor Hugo. Né? Esse livro é psicografado por Zilda Gama, pela FEB, coordenado pela Federação Espírita Brasileira. Ele conta uma história que realmente nos traz bastante compreensão, né? Uma família, né? O pai, o filho era cego, um violinista cego, e a filha, né, é uma pessoa que era muito espiritualizada, né? E a filha era espírita, e acabou colocando, assim, influenciando o irmão dela, que era cego, né, nas questões do espiritismo. Só que o ódio era muito grande entre o pai e o filho. Eles não conseguiam se conversar, Jorge, também essa questão. Eles não conseguiam falar, e era muita briga e tal. Aí um dia, o pai trabalhava numa indústria, num acidente lá na indústria, ele perdeu o braço direito, numa máquina. E aí ele veio para casa, né, e ficou, e aí disse o pai, que não acreditava em Deus, né, disse assim: olha aí o que teu Deus fez, hein? Tu cego, eu sem um braço, né? E a filha sempre, né, o algodão entre os cristais, né? Porque numa família, assim como vem aqueles que nos ajudam, vem aqueles que precisam da nossa ajuda. E ela, como esse algodão entre os cristais, acabou adoecendo e falecendo. E a mãe já tinha falecido também de tuberculose, as duas morreram de tuberculose. E aí ficou o pai sem um braço e o filho, que era violinista, né, cego. E aí o que aconteceu? O pai começou a levar o filho para fazer concertos, às vezes em praça pública, às vezes em teatro, e o pai carregando o filho, né? E aí o filho disse, no final dessa história que eu estou resumindo aqui, o filho disse assim: pai, Deus nos uniu para que o Senhor seja os meus olhos e eu seja os seus braços. Então, olha que história de resgate. Então, para os olhos do mundo, essa família não deu certo. Mas para Deus, para o plano espiritual, deu tudo certo. Esse resgate aconteceu com a ajuda daqueles espíritos ali que estavam presentes. É a função da família. É a finalidade da família, a grandiosidade da compreensão, inclusive, desta Constituição, pelos laços consanguíneos, pelas relações estabelecidas em outras encarnações, pelas situações que acabam tendo a oportunidade de uma solução agora, ou de uma harmonização agora, porque assim como nós tivemos muitas encarnações lá atrás, nós teremos muitas encarnações pela frente. E às vezes os conflitos são gerados porque esta convivência nessa encarnação não é possível. Mas às vezes é uma passagem para a retomada, para o conserto daquilo que vem sendo construído desde há muito tempo atrás. Então acho que essa discussão toda sobre essa família, ela é muito ampla, muito profunda e requer muito estudo, principalmente da nossa condição espiritual. Como tudo, né? Muitas outras questões com as quais a gente se depara, o que nos permite esta busca da compreensão, essa busca da compreensão é a certeza daquilo que também nós temos como lição da vida futura, da imortalidade do nosso espírito, da eternidade da nossa caminhada e das oportunidades de conserto. Agora aqui nós estamos tendo, nesse plano, mais uma chance. Porque família feliz é aquela do comercial de margarina, né? Normalmente as famílias não são assim, né? Todas as famílias têm seus desafios, seus problemas, né? Todos nós estamos aqui nessa luta, né? Porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, né? E eu lembro também, agora, quando a Márcia falou da mãe de Jesus, que ele disse, mulher, eis aqui teu filho, eu lembro das sessões mediúnicas, né, Márcia, que a gente trabalha, como é importante quando um espírito muito endurecido vem para a mesa mediúnica para a gente tentar conversar, e ele está muito resistente, e aí chega a presença da mãe.
E aí ele se desmancha. Né? Aí ele se desmancha. Autoridade. Aí ele chora e se desmancha e pede perdão, porque o amor de mãe, como disse Jesus, né, é o mais que se aproxima do amor de Deus, né? E a mãe tem um papel muito importante também na família, muito importante, né? É verdade. Com certeza. Realmente a família que funciona bem não é aquela isenta de problemas, né? Essas dificuldades vão haver em todos os lares. E essa perspectiva a gente tem que ter muito clara para nós. E normalmente o jovem, né? Não queria ter nascido nessa família, queria ser filho de fulano, Beltrano, pedi pra nascer. porque parece que lá não tem problema. Eu lembro a minha pequena, né, com 12 anos, uma vez foi passar a primeira vez fora, assim, foi lá pra casa do meu irmão. O tio Rodrigo lá, tudo é maravilhoso, né? E aí foi, ficou um mês lá, né? E voltou, aí contou alguns episódios lá e tal, né? O Rodrigo pega pesado, chama atenção no processo educacional também. Ela achou que era tudo maravilha, que era o Rodrigo pegava para passear e achava que ia ser aquilo o tempo todo, né? E aí foi na convivência ela se deu conta e precisou disso, precisou amadurecer e ver na prática que existem regras, limites, responsabilidades, a necessidade ali do reajuste, do diálogo mais firme, do pegar junto para resolver um drama, né? A família, Alberto Almeida, ele trabalha muito a questão dos laços familiares e a convivência. E ele usa um termo bastante interessante, assim, ele trata do boi de piranha, que às vezes a família elege um boi de piranha ali, nosso problema é fulano, é Beltrano, que é o drama, que na verdade não é o problema, segundo a espiritualidade é a solução. É o para-raio. É o elo que possibilita o crescimento de todos e a gente não se dá conta, né? A família que funciona bem é aquela realmente que consegue, segundo ele, colocar os problemas à mesa e lidar com o drama. Criar um mecanismo de solução ali adequado para resolver, para crescer, para aprimorar. É aprendizado mútuo, né? Tá certo. Em Jesus no Lar, capítulo 1, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, relembra Jesus orientando-nos. Isso está no livro da Vera Cristina Marques de Oliveira Milano, livro Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz. Orientações de Jesus. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? A família é a estrutura da sociedade, é a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constroem o nosso dia a dia. Verdade. O nosso reencontro com o passado é inevitável, né? Então nós precisamos valorizar essa oportunidade que nós estamos aqui com a nossa família, seja ela na forma que ela for, né? Porque hoje o conceito de família está muito amplo, né? E aproveitar para amar e para perdoar, né? Eu queria encerrar minha participação aqui com uma mensagem de Emmanuel, da revista Consolador, que o título é Ontem e Hoje. Ele diz assim: ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-lo ao nosso lado, na presença de esposa conturbada e doente, a exigir-nos
a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. Por isso que a gente é apaixonado pela doutrina espírita. Né? Sem dúvida. Porque nos oferece a oportunidade da compreensão das nossas dificuldades, mas sempre abre as portas da esperança, porque é por essas portas que nós vamos continuar caminhando na nossa jornada evolutiva e até chegarmos ao nosso destino final. Como girassóis, né? De costa para a escuridão e de frente para a luz. É verdade, é verdade. Muito bem. Jorge Brandão, Márcio de Fon, Diógenes, para encerrar. Acho que é isso, né? Jamais perder a esperança e não percamos tempo. Como dizia Bezerra de Menezes, não tenhamos tanta pressa, mas não percamos tempo. Vamos trabalhar nessa oportunidade bendita que é estar em família. E estarmos caminhando. Márcia? Um lindo desafio. Chico, em determinado momento, revoltado no seu instante ali, pelos problemas, ele resmungando, por que Jesus não me cura? Por que Jesus não resolve meus problemas, não soluciona tudo isso? Por que se eu estou fazendo bem, quanto mais ele me ajudar, mais bem eu vou fazer? Chega Emmanuel para ele muito lúcido, abre o evangelho aí. Ele abriu o evangelho, deu justamente naquele trecho. No mundo tereis aflições, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele abriu aqueles trechos ali. Então, ele não prometeu cura, ele prometeu auxílio, né? Ele vai possibilitar o alívio, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. O alívio você já tem, é o consolo da doutrina espírita, é a bússola que você tem para passar por essas dificuldades. Cumpre teu papel, realmente segue essa proposta de bem na Terra. Que possamos todos seguir a nossa jornada e a nossa caminhada na grandeza, na dimensão dos nossos desafios. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, termina aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.